Uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente discute a Revolução Industrial é a questão do seguinte: existe uma frase que está aqui, ó, no canto aqui da lousa, espremidinha aqui, ó, que é: a Revolução Industrial começou na Inglaterra, se espalhou pela Europa, depois pelos Estados Unidos e Japão e depois para o resto do mundo. Eu até coloquei em interrogação, né? Essa frase ela contém um monte de erros históricos. Por quê? Essa frase é uma frase que ela traz uma visão tecnoprogressista e ela reduz uma série de processos complexos que ocorreram na história e joga toda a questão da Revolução Industrial, por causa dessa redução, na Inglaterra, como se fosse só a Inglaterra, ou primeiramente a Inglaterra. Então, na cabeça de muita gente, é como se a Inglaterra fizesse todo o seu processo de industrialização, aí depois viessem outras partes, depois, como a frase diz, né? A Revolução Industrial se espalhou pela Europa. Ela é tipo o coronavírus da Revolução Industrial, né? Os ingleses espirravam e aí o vírus caminhava pelo ar e caminhando pelo ar, ele, pior que o coronavírus, ele acabava atingindo os outros. É um absurdo, né? Se imaginar que ela se espalha dessa maneira. Claro que existem influências, né, da Revolução Industrial em alguns lugares de uns nos outros, como, por exemplo, o modelo de fábrica que nós conhecemos hoje é um modelo de fábrica criado no centro-oeste da Inglaterra, não é nem o modelo de Londres, tá? É o modelo de Manchester, né? Então, aqui, ó, um sistema de fábricas do manchesteriano foi copiado pelos industriais de outras regiões e países, porque controlava melhor os trabalhadores. Então, você tem processos históricos que são copiados. Isso existe. Como, por exemplo, o ato de parar de trabalhar e se recusar ao trabalho, que se chamava parada, vai se transformar naquilo que se chama de greve, porque tem uma praça em Paris que chama Praça Greve. E os trabalhadores vão para essa praça, por uma série de processos que depois a gente discute, por que eles vão para uma praça, né? Mas eles vão para essa praça e as pessoas dizem: ah, cadê os trabalhadores? Ah, estão na greve. E aí pegou o termo. Então, você tem essa influência cultural de um lado para o outro, porque isso é comum na história. Mas também não quero dizer, você não pode exagerar a coisa e jogar a coisa no ar. A Inglaterra se industrializou primeiro e depois ela expandiu e ela espalhou, ela espirrou e a industrialização caiu nos outros países. Não, a coisa não funcionou dessa maneira. Né? Essa frase que está aqui embaixo aqui, ó, é uma frase que é uma visão tecnoprogressista e ela é ahistórica, ela nega o processo histórico. Por quê? Imagina que o processo de revolução industrial é uma corrida, tá todo mundo assim, os países europeus, porque o processo de acumulação de capital para se industrializar vai ocorrer na Europa. O capitalismo, a industrialização, a modernidade são invenções europeias. Então, você está falando primeiro de sociedades europeias. Os Estados Unidos e o Japão vão se industrializar no 19, mas a Europa começou no 18. Esse processo. Mas, ao mesmo tempo, e isso tem que ficar muito claro, gente, ao mesmo tempo que o processo de industrialização está ocorrendo na Inglaterra, ele também está ocorrendo na Bélgica, na França, em regiões onde depois vai se tornar a Alemanha, e assim vai. O que ocorre é que a Inglaterra ela está à frente. Mas por que ela está à frente? Porque é uma corrida, vamos imaginar uma corrida, ela está correndo mais. Ela tem processos históricos que permitem que a Inglaterra avance mais rapidamente na Revolução Industrial. Então, muitos dos exemplos que nós temos do que ocorre na Revolução Industrial, de vários aspectos, como eu citei o enclosures, os cercamentos ingleses. Então, muitos dos exemplos que ocorrem na Revolução Industrial são exemplos que vêm da Inglaterra. Não quer dizer que a Inglaterra
começa a Revolução Industrial e depois espalha para os outros. Não, a Bélgica também está fazendo, como a Holanda também está fazendo, como a França também está fazendo, e cada uma com algumas especificidades, cada uma dessas regiões tem características diferentes. Quer ver uma diferença muito grande? Na França, a Revolução Industrial se concentrou na chamada Île-de-France, que é a região metropolitana de Paris. Na Inglaterra, isso não ocorreu. A Revolução Industrial ela ocorre no centro, pensando no país Inglaterra, hein? Geograficamente, centro-oeste, indo para o sul. Toda essa região se industrializou. Então, Manchester, Liverpool, Londres, Sheffield e uma série de outras regiões e cidades e mais cidades se industrializaram ao mesmo tempo. Algumas mais rapidamente, algumas um pouco mais devagar, algumas criando modelos de fábrica que funcionaram, que é o caso de Manchester, outras criando modelos de fábrica que não funcionaram, e depois eles copiaram o modelo manchesteriano, certo? Então, entre as regiões da Inglaterra, você também percebe essa questão histórica. Agora, por que a Inglaterra saiu na frente? Por que ela começa a avançar mais rapidamente que os outros países? Percebam que aqui nesse esqueminha você tem um monte de fatores que levaram a Inglaterra a avançar mais rapidamente. Então, você tem a crise do sistema feudal, isso também existe nos outros países, as grandes navegações, certo? Vamos lembrar que nas grandes navegações deram origem à colonização da América, e a colonização da América, a Inglaterra não tinha nenhuma colônia que gerasse lucro. Os Estados Unidos eram uma colônia muito pobre. Os Estados Unidos era uma colônia que não servia como colônia. Por isso que os ingleses, devido às guerras religiosas que existiam no século XVII, certo? Está aqui, ó, reforma protestante, anglicanismo. Essas guerras religiosas fizeram os ingleses mandar gente para essa colônia, essas colônias, são 13 colônias, né? E essas colônias acabaram virando uma colônia de povoamento, como eu falei para vocês, não porque os ingleses eram bonzinhos, mas porque eles não tinham, como que eles iam explorar aquilo que não tinha nada? Era um lugar muito pobre. Então, olha, cria-se aquilo que é a Nova Inglaterra, né? A ideia de reproduzir o que era a Inglaterra ali. Por isso vai ter distribuição de terra, vai ter manufatura, vai ter liberdade, vai ter autonomia, cada colônia é autônoma, né? Então, você tem as grandes navegações gerando esse incômodo para a Inglaterra e ela vai se tornando cada vez mais um país comercial, porque já é uma ilha. Para sair da Inglaterra, você já tem a questão de barcos. Então, no período que nós estamos estudando, eu falei isso para vocês nas guerras napoleônicas, mas o país que mais barcos tem na Inglaterra, na Europa, nesse momento, é a Inglaterra. O segundo país que mais barcos tem, Portugal. A Inglaterra tem tanto barco por quê? Porque ela é um país comercial, ela é uma ilha, ela precisa de barcos para fazer comércio. Então, as grandes navegações vão incentivar isso. O próprio escravismo vai incentivar isso. Os ingleses não só existiam ingleses que eram comerciantes de escravos, fazer aquele comércio de escravos, trazer escravos para a América do Norte, principalmente, né? Mas também para a América do Sul. Pode ter acontecido ao longo da história, mas principalmente para a América do Norte, mas também eles fabricavam barcos. Eles usavam os portos que eles tinham, aqueles que eram portos próprios de fabricação, para fabricar barcos para o escravismo. Isso vai incentivar o processo de transformação dentro da produção material na Inglaterra. O próprio mercantilismo, aquela coisa do rei atuar na economia, o Estado absolutista, nós temos, por exemplo, no século XVI, antes da Revolução Inglesa, hein? Você tem dois fatores interessantes aí, por causa do mercantilismo do Estado absolutista. Um deles está aqui, ó, o incentivo à pirataria, de azulzinho aqui, um dos fatores. A Elizabeth, filha do Henrique VIII, incentivou demais a pirataria no Oceano Atlântico, principalmente em cima dos barcos espanhóis que saíam da América com ouro e prata. Isso incentivou demais o acúmulo de capital na Inglaterra. Certo? Enquanto que um outro fator, no século XVI existe uma lei na Inglaterra
que é chamada de a Lei dos Pobres. Por que ela ficou com esse nome? Porque foi uma lei que obrigava todos os pobres a trabalhar para alguém. Óbvio, os pobres odiavam isso, porque imagina, o cara era pobre, mas ele tinha um pedacinho de terra, ele tinha uma forma de sobrevivência, um sustento, e ele não precisava trabalhar para ninguém, mas ele era obrigado pela lei a trabalhar para alguém. E aí ficou conhecido como a lei dos pobres. Teve muita revolta na Inglaterra dos pobres contra essa lei. E essa lei, feita pelo Estado absolutista inglês, ela beneficia os donos de terra, os donos de manufatura, porque faz com que haja mão de obra barata. A população inglesa vira mão de obra barata para esses empresários, vamos chamá-los assim no geral. Então, o Estado absolutista inglês ajuda no processo de acumulação de riqueza. A reforma protestante, lembra do anglicanismo? O anglicanismo pega uma ideia do calvinismo, certo? Aquela ideia de que, se você acumular riquezas, você está ajudando a Deus na terra. Rompe com a ideia do catolicismo de que acumular riqueza é ruim, você está fazendo algo que é contra Deus. Então, lembra que eu até citei para vocês, quando nós falamos disso, o Max Weber, né? O Weber, ele tem aquele livro, né? Um dos pais fundadores da sociologia aí. O Weber, ele fala a ética protestante, o espírito do capitalismo. Então, ele explica que criou-se uma forma de se viver a ética, significa, né, antes de se tornar aquilo que a gente entende como uma parte da filosofia, dos bons modos, da forma de se viver, não. Ética no sentido de ethos, que vem do grego, que é caráter, maneira de ser. A burguesia inglesa ela criou uma nova maneira de ser a partir do começo do século XVI, porque ela começou a acreditar no calvinismo. A burguesia calvinista, lembra, eu falei para vocês lá atrás, lá no primeiro ano, na Reforma Protestante, a burguesia calvinista ela acumulava capital sem remorso. Isso ajuda, isso beneficia, é mais um fator. O Renascimento, a ideia de que o ser humano divide com Deus as responsabilidades. O ser humano é atuante na história, na vida, na sociedade, né? Porque antes tinha aquela visão, né, do teocentrismo e etc, etc. Né? A vitória nas guerras de navegação, final do século XVI. Percebam a quantidade de pequenas coisinhas, algumas maiores, outras menores, algumas que vão ter maior influência, outras vão ter menor influência, mas que vão ajudando a Inglaterra a um processo de acumulação de capital. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é o tal processo de acumulação de capital. Você tem as revoluções burguesas do século XVII. Lembra que uma das coisas que ocorreu na Revolução Gloriosa foi a criação de um direito que era a liberdade comercial. Lembram disso? Liberdade comercial. Essa liberdade comercial beneficia demais os burgueses comerciais da Inglaterra, porque eles não precisam mais pedir permissão para o rei para fazer comércio. Então, eles acumulam mais capital, eles têm chance, eles têm uma liberdade de ir atrás dos pontos de comércio e etc, etc. Sem contar que, desde muito tempo antes disso, além dos atos de navegação que o próprio Oliver Cromwell assinou lá na República, que é antes até né, dentro ainda da Revolução, mas a outra fase, na primeira fase da Revolução, e antes disso até, o Estado absolutista inglês, ele usava o poder militar do Estado absolutista para abrir, entre aspas, o comércio com outras regiões. Abrir o comércio para os comerciantes ingleses. O cercamento de terras, que eu já expliquei, que não vai ocorrer, óbvio, só na Inglaterra, em outros lugares também. Né? A própria ideia do iluminismo e do liberalismo, que vai estar sendo desenvolvida no pós-Revolução Inglesa, ao longo dos séculos XVII, principalmente do XVIII, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente pensa no iluminismo e pensa na França só. Não, existem iluministas também na Inglaterra, existem iluministas naquilo que depois vai se tornar a Alemanha. É que a França chamou muita atenção pela
quantidade de pensadores, vamos dizer assim, a formação de um âmbito público, de uma esfera pública, de um monte de gente nas ruas, nas cidades, discutindo o iluminismo mais do que outras regiões, que vai dar uma forte influência na Revolução Francesa, né? Naquela coisa de criticar o rei, criticar a igreja, todas as formas de literatura e tudo que rolou na Revolução. Mas existe também na Inglaterra, né? Como existe o liberalismo muito forte na Inglaterra, né? A ideia do liberalismo, do livre comércio, que vai ser uma das coisas que está sendo discutida nesse momento das revoluções. Tanto na Revolução Francesa, lembra que eu falei, né? Você tem aquela coisa, liberdade, igualdade, fraternidade. A burguesia francesa falava em liberdade e ela pensava no liberalismo. Não pensava só na liberdade política, ela pensava na liberdade econômica. E liberdade econômica é liberalismo. Certo? E o etc. aqui. Né? Pode ter algum fator que o professor esqueceu, tem fatores que pode ser que os historiadores ainda estudem e cheguem lá, eu coloquei, sei lá, pode, né? História sempre tem etc. Né? Enquanto o professor de português fala para vocês, não ficam sendo muito etc. O professor de história fala, nossa, história sempre tem. Sempre, né? Toda vez que você levanta fatores que levaram a alguma outra coisa em história, o etc. é fundamental no final. Prosseguindo, nós estamos olhando aqui ainda para essa telinha, vamos entender o que é o tal acumulação de capital. Vamos entender um pouquinho o que é a acumulação de capital, porque, na verdade, para você industrializar, antes você tem que ter o que os economistas vão chamar de acumulação primitiva de capital. Primitiva no sentido de prévia. É uma acumulação prévia de capital. Antes de se industrializar, precisa haver uma acumulação de capital. Só que para a gente poder entender essa acumulação de capital, nós precisamos entender o que é capital. Porque capital não é simplesmente dinheiro. Ah, é dinheiro. Não, não é simplesmente dinheiro. Tá? O que é capital? Então vamos pegar um exemplo aqui. Dinheiro, estão vendo aí dinheiro. Tá? Eu vou desenhar aqui o valor desse dinheiro para vocês. Aqui eu tenho 5 dinheiros. Eu tenho 20 dinheiros. E tenho também 100 dinheiros. E aí pouco importa que moeda é isso, tá? Imagina que eu tenho 5 dinheiros. Tá aqui. Tá? A nota já vem assim com esse cortezinho. É próprio do Banco Central deste país aqui. Eu tenho esses 5 dinheiros aqui. E eu pego e vou no mercado, compro 5 dinheiros em bala, chego em casa, fecho a porta do quarto e chuto todas as balas. Eu gastei esse dinheiro, torrei o dinheiro em algo que não vai me dar nada a não ser dor de dente, dor de barriga, imagina, ficar um monte de bala e vai mostrar o meu egoísmo, porque eu chupei todas as balas juntas. Que delícia, eu chupei tudo eu, só eu. Olha que legal, né? Não dividi com ninguém a bala. Certo? Isso daqui não é capital. Não é capital. Eu torrei o dinheiro em algo que não vai me dar lucro, ou não vai me dar um novo capital. Vamos imaginar que, diferente disso, eu fui até o mercado, chupei uma bala só, para matar a vontade, e comprei canetas. Essas canetas são especiais. Eu gastei 5 dinheiros nessas canetas. E eu pego e coloco, nós estamos em tempo de coronavírus, então não posso vender pessoalmente, né? Mas eu posto na internet essas canetas especiais. Por exemplo, essa caneta aqui, ó, essa é fantástica. Essa aí, vocês queriam ter uma dessa aqui, ó. Essa, ela responde prova de história sozinha. Imagina, a propaganda. Você, que é aluno do professor Amir, essa caneta fantástica, irá responder sua prova sozinha. Você vai falar, meu Deus, eu preciso de uma caneta dessa. Preciso. E aí você vai comprar, vai receber pelo correio e tudo mais. E este
primeiro dinheiro que eu gastei nas canetas é o meu capital inicial. O nome daquela banda, né? Então, é isso aí, ó. É meu capital inicial. Quando eu vendi todas as minhas canetas aqui, ou grande parte delas, eu tive lucro. Então, aquilo que era isso se transformou nisso. 20. Ó, oh, que legal, tive lucro aqui, certo? Isso daqui significa que este primeiro capital inicial aqui, eu acumulei um capital. Gente, é óbvio que o exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo bem simples de um processo histórico muito mais complexo. Ninguém começa com só cinquinho e vai virar um mega empresário assim. A coisa mais complexa. Né? Ainda mais dependendo de qual época do capitalismo que você está se referindo. Certo? Aí o que acontece? Eu peguei esses 20 aqui, ó, e não gastei mais nada. Eu voltei no mercado, comprei mais caneta para revender, porque o negócio deu certo. Comprei umas canetas especiais, essas aqui respondem prova de qualquer professor. Oh, fantástico, elas são maiores. Aqui dentro tem conhecimento de matemática, física. Aqui tem, ó, matemática, física, química, história, geografia, sociologia, filosofia, e aqui português, inglês, artes. As canetas, olha, se comprar isso aqui, então eu peguei aquele lucro que eu tive e transformei ele de novo em capital, certo? Então, transformando ele em capital, eu pego tudo isso daqui daí que eu comprei de novo e vou colocar de novo para vender na internet. Aí o que acontece? Eu tive mais lucro. Aí, olha o meu lucro aí, crescendo, meu lucro está crescendo, ó, crescendo o lucro, certo? Então, percebam, todas as vezes que eu peguei um capital, eu transformei este capital em mais capital. E aí vem um detalhe importantíssimo. O processo de acumulação de capital, ele é algo que ele é como se fosse uma espiral crescente, assim, ó. Tá? Ele é uma espiral crescente. Ele não pode parar. Ele é um processo que precisa continuar crescendo, 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 crescendo. Isso é uma característica do capitalismo. Ele tem um processo de crescimento constante. Às vezes você vê grandes empresas que elas acabam falindo. Nossa, a empresa é gigantesca. Como é que ela faliu? Claro que não é na situação atual agora que você está vendo empresas que de repente pararam de funcionar e têm dificuldade porque não tinha reserva disso, ou a empresa tinha uma reserva e gastou. Pouco antes da pandemia, a empresa pegou, jogou a reserva que ela tinha para ampliar a produção, e de repente veio a pandemia, não tem nada guardado, ela, né, dificuldade enorme e tudo mais. Não, pensando em grande empresa, fora de um período de pandemia, que de repente afunda. Por quê? Porque muitas vezes essa empresa ela cresceu, ela não consegue mais crescer, ou ela tenta dar um passo maior e ela não consegue, ela fica muito endividada, porque ela muitas vezes, para poder crescer, ela tem que pegar empréstimo, tá? Ou ela está num processo de crescimento que chega um dado momento que ela trava, que ela tem que ir para as outras áreas. Então, é muito comum no processo de crescimento econômico de empresas, as empresas fazerem um crescimento assim, ou seja, ela começa a produzir cada vez mais partes do produto dela, ou controlar a produção de partes do produto. Chega um momento que ela cresceu tanto que ela começa a fazer isso. É o chamado crescimento vertical e o crescimento horizontal. O que é horizontal? Ela começa a diversificar aquilo que ela está produzindo. Sem contar que, óbvio, todas as empresas aplicam dinheiro no mercado financeiro. Então, a empresa pode estar crescendo, 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 e de repente ela vai ruir, desaba. Por quê? Porque ela não conseguiu acompanhar esse processo de crescimento
né? Que é uma espiral crescente. Por isso que uma das características do capitalismo é a acumulação de capital e a concentração desse capital. Ao longo do processo de história do capitalismo, você vê cada vez menos gente controlando o capital, o grosso do capital, tá? O grosso do capital dentro do capitalismo. Então você tem um processo de acumulação e de concentração de capital. Certo? Se você pegar, por exemplo, a família dinossauros, lembra da família dinossauros? Tem uma crítica, uma brincadeira, mas uma crítica em cima dessa acumulação de capital do capitalismo. Que é o quê? Todas as empresas que aparecem na família dinossauros são, na verdade, uma única empresa. E é um termo que se usa na economia. A empresa se chama conglomerado. Conglomerado é quando você pega várias empresas que estão todas juntas, elas têm uma única empresa que controla todas elas. Entra na internet depois e põe lá esquema, conglomerado, você vai ver. Tem um monte de empresa. Tem empresa até que você vai no mercado, pega os produtos dela, eu levo esse daqui ou esse daqui? Ah, não sei, eu acho essa aqui melhor, né? Essa é concorrente, não é concorrente, é da mesma empresa. Tá? O termo conglomerado, ele vem do união, né? A coisa que tá unida, tá junta. Então, conglomerado, é daí que surgiu esse termo. Tem outros termos que se usam, holdings é um outro termo que se usa, trusts, né? O trust já é um termo que surgiu no século XIX, já mais pejorativo, ou seja, falando, trust significa, estão tentando controlar a economia, porque essa concentração de capital nas mãos de poucas empresas gera monopólio e oligopólio. Monopólio, quando uma empresa controla um setor da economia, como você tem oligopólio. Algumas empresas controlam um setor da economia. Como ocorre, por exemplo, no banco. O banco é um setor muito oligopólico, como as multinacionais produtoras de automóvel, é um setor de oligopólio. Né? Isso faz parte do processo de concentração. O capitalismo vai se desenvolvendo, ele vai concentrando o capital. Então, voltando lá na família dinossauro, todas as empresas que aparecem na família dinossauro é uma única empresa, conglomerado. Tem até alguns episódios que o Dino, né, aquele jeitão dele, ele senta para assistir televisão, liga a televisão e aparece na televisão um símbolo meio triangular, assim, escrito assim, conglomerado. E a propaganda fala assim, conglomerado, nós mandamos em você. Porque o grande problema de você não ter concorrência, a concorrência é fundamental para que uma economia se desenvolva, só que o monopólio e o oligopólio, eles quebram a concorrência. E quando você não tem a concorrência, a empresa controla um setor da economia. Aí é complicado, porque a empresa vai colocar o preço que quiser, vai fazer o produto do jeito que quiser, e assim vai. Você tem um monte de reflexos e efeitos disso. Entenderam o que é a questão do capital? Então, o capital é toda forma de riqueza, e é óbvio, gente, vamos lembrar que eu falei do dinheiro, mas não precisa ser o dinheiro. Pode ser outra coisa. Como se você, eu tenho duas casas, uma eu moro, outra eu estou alugando. A outra casa é um capital. Ela vira o que, num termo marxista, se chama meio de produção. Ele é algo que vai a um meio com o qual você produz capital. É o termo que a economia, né, os economistas marxistas vão usar. Então, você tem a casa sendo usada como capital. Qualquer riqueza que você coloque como forma de riqueza material, tá? Não é o trabalho humano, riqueza material, que você coloca como forma de gerar mais riqueza, é capital. E aí vem um detalhe importantíssimo disso tudo, que é o seguinte: a sociedade capitalista, ela vai ter uma diferença com relação a
outras sociedades. Lembra dos patrícios romanos, né? É um exemplo bem fácil de se entender. O patrício romano. O patrício romano é um cara que ganha muita grana, uma sociedade escravista que está montada na grana. Roma ficou riquíssima, só que ele não fica pensando em acumular mais capital. Ele não fica pensando em concentrar mais capital. Para um patrício romano, seria um negócio meio absurdo. Não, peraí, eu vou ganhar riqueza para poder ganhar mais riqueza? Ah, não, eu não quero. Os romanos não eram capitalistas, nem existia capitalismo, né, naquela época. No escravismo romano, a ideia dos caras era: eu vou ganhar muita coisa, eu vou acumular muita coisa para eu gastar. Então era muito comum, né? Bebedeiras, festas, falei isso para vocês, né? Os caras gastavam muito, os caras, né, torravam muito, ninguém tinha ideia de que, pô, peraí, eu quero me tornar o maior capitalista do mundo. Essa é a ideia do capitalismo. Ah, eu preciso acumular, 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 acumular. Eu preciso acumular, acumular, acumular. Né? Para um patrício de Roma, ou para um eupátrida, ou até para um senhor feudal, essa ideia de que você vai acumular, 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 para ter e acumular, acumular, é estranha. Ele ia falar: não, 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 não quero isso, isso é muito estranho para mim. Né? Então, para um patrício, por exemplo, para um eupátrida ateniense, seria muito estranho você imaginar que o cara que é o dono da empresa vai para a empresa e fica horas lá discutindo, pensando, fazendo conta, olhando planilha, tomando decisão, vendo o que está certo, o que está errado. O Patrício falaria: não, peraí, estou fora. Isso não é vida para mim. Eu quero ganhar o dinheiro, não quero ficar gastando minha vida dentro de um lugar fechado que os outros estão trabalhando para mim, não. Então, tem diferentes concepções de mundo aí.